Não existe crescimento econômico sustentável e que se traduz em benefício para a população em regimes autoritários. É sempre democracia liberal. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Felipe Dávila, cientista político, escritor e fundador do Centro de Liderança Pública, uma das vozes mais influentes quando o assunto é política, ética e futuro do Brasil. Com uma trajetória marcada pela busca da razão em tempos de ruído, ele defende que liderar é servir e pensar é um ato de coragem. Por que tu acha que esse movimento, essa ideologia comunista, socialista, tem se popularizado na internet? O que está acontecendo na Europa? É o oposto. O que está crescendo são os movimentos de direita. É a direita que está acabando com essa turma toda. Aliás, os poucos países mais socialistas, como é o caso hoje da Inglaterra e da Espanha, se você pegar as pesquisas que saíram, inclusive essa semana, estão tomando um cacete nas próximas eleições. Vão perder o poder de novo. Felipe, para começar do começo, o Brasil é um país de direita ou de esquerda? O Brasil é o país do centrão. E eu vou contar por quê. Por que o centrão? Porque o centrão é a força política que está no poder há muito tempo. Que no fundo a gente tem dois Brasis, né, Felipe? Eu falo, tem o Brasil do empreendedor, da turma que quer trabalhar, ralar, criar, inovar. E tem o Brasil que quer receber cheque do governo, quer reserva de mercado, quer subsídio, quer esse paternalismo do Estado. Então nós temos esses dois Brasis o tempo inteiro. Então precisa ver em que Brasil você está. O Brasil, que nem a gente, que está aqui, fazendo uma academia maravilhosa que nem essa, trabalhando, ralando, você não quer que o governo avance no teu bolso para ficar te taxando 40%? E dar um serviço público porcaria. Agora, o outro lado, que está acostumado com o Bolsa Família, que está em casa, tem sua rendinha, BPC, seguro defesa e tal, esse cara quer saber se o cheque está chegando no fim do mês. Então, porque isso que o Brasil é centrão. Você vê a briga dos partidos do centrão, é assim, aqueles que disputam voto nos estados onde o cheque do governo, tem mais gente recebendo cheque do governo do que carteira assinada, esse cara quer continuar nesse esquema. E aí a turma que está ralando como a gente, você quer tirar o Estado das tuas costas para você poder produzir, crescer, inovar. Então, esses dois Brasis, não tem um Brasil. Depende de que parte desse Brasil você está. E quem está nesse Brasil produtivo cada vez quer mais liberdade, cada vez quer menos governo, menos Estado intervencionista e cada vez, cara, quer deixar o talento e o mérito das pessoas florescerem para isso virar negócio, ou para isso virar atividades importantes, tanto na área social como liderança política. Então, eu acho que depende de que Brasil você está falando. Pois é. Então, eu vou só deixar uma coisa clara. Eu sempre faço contrapontos nas entrevistas. Mesmo concordando, eu me comporto como se eu fosse um cara de casa, correto, pensando de várias formas, né? Então, trago aqui alguns questionamentos. Mas o Brasil, ele é um país pobre. Sim. Né? Se a gente pensa na renda média das famílias, o que está hoje? R$ 2.500, R$ 3.000 no máximo. Como não ser um país ou um povo que depende do governo? Né? Como não querer um país paternalista quando você tem falta de saneamento no Brasil inteiro, quando você tem famílias numerosas onde não há presença de pai e de mãe? Né? E aí eu olho para toda essa situação e penso, cara, a gente pensar em empreendedorismo, em meritocracia, em crescimento, eu concordo com tudo isso, eu sou do teu time, mas como mudar uma situação sem essa ajuda estatal? Ou mais, como não esperar que o povo, esse povo que é maioria, não necessite, inclusive, ou queira, porque de repente não vê nem esperança, cara? É uma ótima pergunta, Felipe. A gente tem que olhar sob a seguinte perspectiva. O problema, o Estado tem um papel. O Estado tem um papel importante. O Estado tem que prover segurança, o Estado tem que prover justiça, o Estado tem que prover boa infraestrutura, tem que prover boa educação, tudo isso tem que ajudar. O Estado tem esse papel importante. Então, na verdade, o Brasil não é pobre. Aliás, o Brasil é a 10ª economia mais rica do mundo. O que as pessoas são pobres. Por quê? Porque é a falência desse Estado. Mas então, rapidinho, o Brasil é pobre ou ele é a 10ª economia do mundo? Aí, porque quando a gente fala assim, é a 10ª economia do mundo, porra, eu penso logo em Suíça,
Finlândia. Mas não é isso, porque isso é proporcional. Isso. Tem duas coisas. É o tamanho do Brasil. O país é rico, é a 10ª economia do mundo. A renda per capita por pessoa no Brasil é baixa. Então, esse é o ponto que você está tocando. Então, por que isso é baixo? Justamente porque tem muito Estado e um Estado incompetente. Porque se a gente tivesse... Olha, pensa o Brasil. Nós temos 196 países no mundo. O Brasil é o 10º mais rico. A gente tem hoje a maior taxação de imposto entre todos os emergentes. Então a gente está falando que a gente toma da economia 1/3 dessa riqueza do 10º país mais rico. Se fosse um Estado bom, eficiente, usaria esse dinheiro para ter a educação de primeiro mundo, ter a melhor saúde, ter a melhor segurança. Então o ponto é que o dinheiro não é gasto com atividade fim. Isso é super importante. Mas isso é isso só ou porque é um país enorme, de uma população gigantesca, e aí essa distribuição ela se torna um pouco mais complicada? Então, vamos voltar aqui ao ponto que é importante. Você pega assim, o Brasil hoje gasta mais dinheiro com relação à riqueza do país, que é o PIB, mais que muitos países ricos. E por que nós temos um dos piores indicadores de aprendizado dos jovens no Brasil? Então, o que acontece? Porque o dinheiro não está chegando no aprendizado do aluno na ponta. Ele é gasto com a máquina. A máquina é pagar professor, aposentadoria, dinheiro de sindicato, mas não está chegando lá na ponta para o cara aprender. Porque se estivesse chegando, o Brasil tinha que estar nos top 20, 10 do mundo em educação. Então, o que acontece? Isso é que eu digo que o Estado, essa ineficiência do Estado custa muito caro para o país e manter as pessoas pobres. Porque se você não tiver boa educação, como é que a pessoa vai ascender na vida? Se não tiver boa saúde, você vê, crianças às vezes não são alfabetizadas devidamente porque tem diarreia, porque não consegue ser atendida. Então, o dinheiro é muito mal gasto. E isso é o que a gente chama falha do governo. O governo é muito ruim, é um Estado caro que gasta com a máquina e não gasta com o povo, não gasta na ponta. Agora, veja só que contraste importante. Dentro do Brasil, você tem vários estados e cidades. E você tem estado e cidade que gasta com o país de primeiro mundo, que sabe gastar bem. São políticos que estão olhando assim, qual é o resultado dessa política pública na ponta? Isso aí está mudando a vida das pessoas, isso está ajudando a melhorar o ambiente de negócio, isso está ganhando a confiança das pessoas. Então veja só, nesse Brasil que a gente tem populismo, radicalismo e governo de péssima qualidade, você tem uma safra extraordinária de bons governadores, você tem ótimos prefeitos. Então, a realidade do Brasil ela é muito díspare, porque ela depende muito da liderança local. E mesmo nas regiões, vamos dizer, norte e nordeste, que geralmente é colocado assim, você pega Pernambuco, Petrolina, é um espetáculo de cidade. É uma cidade, você pega o oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, essa grande fronteira do agronegócio, não tem nada a ver com aquele assistencialismo do Estado que você costuma rotular como Norte e Nordeste. Então, existem muitas realidades dentro da própria realidade dos estados e municípios. Então, o erro que a gente não pode fazer, né, Felipe, no Brasil é generalizar as coisas. Nós temos que olhar, inclusive, para esses particulares, para nos inspirar nessas histórias de sucesso, para poder replicar o que é bom, o que funciona. Você agora, vou dar um exemplo, uma coisa que é muito legal. A melhor educação pública foi numa cidadezinha lá do interior do Ceará, que é Sobral, cara. Sobral virou modelo para o Brasil. Cidade do Ciro Gomes lá. Exatamente. Mas virou modelo. E aí o que acontece? Os outros estados, inclusive São Paulo, que é o estado mais rico do país, foi ver o que Sobral está fazendo para poder aplicar aqui. Então veja como é legal aprender com o sucesso e não ficar achando o culpado e justificar a pobreza tomando mais dinheiro do setor produtivo e gastando mal com a política pública. É porque eu fico ouvindo algumas críticas e, obviamente, elas são parcialmente verdadeiras e as grandes heresias, elas moram exatamente naquele 1%, né? 99% de verdade, com 1% de mentira, vai apodrecer todo o cesto da fruta, né? Mas tem algum tipo de razão aqui, porque o Brasil, ele é esse lugar aonde, como você colocou, parte dele dá certo. Só que são sempre os mesmos, desde sempre, os filhos do rei, aqueles que recebem condição para poder desenvolver, crescer.
Vai montar uma fábrica. Aí tu vai olhar, não paga nem imposto. Ah, mas é porque emprega. Porra, eu também emprego e pago imposto. E aí, quando tu começa a avaliar algumas coisas, tu fala, tem coisa que pode parecer ter algum sentido, do tipo, vou dar um incentivo para que isso venha, mas os incentivos, eles permanecem. E aí, sim, você vai criando esses campeões nacionais. E legal, parte do Brasil dá muito certo. Aonde? Onde esses caras estão. Outra parte do Brasil segue na palafita, né? E os incentivos não estão lá. E eles também não dividem o incentivo ali. Então, a gente fica nesse jogo de quem está certo e quem está errado, mas aí, como o senhor falou, quem sofre na ponta é o povo. Pergunta é, como eu mudo esse sistema? Porque agora virou moda, e é moda na internet, um movimento de tentar resgatar até comunismo. Vamos olhar essas realidades, que eu acho que tem coisas muito importantes que você está falando aqui. Primeiramente, os casos de sucesso do Brasil é onde o Brasil tinha mais insucesso há um tempo atrás. Vou dizer, o agronegócio. O Brasil era importador de alimento nos anos 80. A gente importava alimento. Era aquela coisa que ele chama aquela latifundiário, grandes áreas, baixíssima produtividade. Era horrível. Só que nos últimos 40 anos o agronegócio virou o melhor negócio do Brasil. Negócio que hoje nós somos exportadores de alimento, alimentamos 1 bilhão de pessoas no mundo, ganhou enorme competitividade e eficiência. Por quê? Porque foi o setor que se expôs à competição internacional e cresceu sem o Estado se meter dentro da fazenda. Isso ajudou demais. Investimos em pesquisa. Olha que coisa interessante. A Embrapa começou lá no governo militar, com a turma falando assim, olha, para a gente melhorar o agronegócio no Brasil, a gente precisa ter investimento em pesquisa. Tem um famoso Alisson Paulinelli, que foi o grande pai desse projeto, que na verdade foi descobrindo técnicas para melhorar a agricultura tropical. Porque todo investimento que a gente fazia era copiar a agricultura do mundo temperado, que não funciona no Brasil. Não funciona no Brasil, sim. E foi esse progresso, essa mistura de investimento do governo, numa estatal como a Embrapa de pesquisa de longo prazo, agricultura expondo à competição mundial, começou uma revolução. A fronteira agrícola. E essa fronteira agrícola que cresceu não é nenhum filho de fazendeiro ricão, não. Era a turma que vendeu o sítio lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e foi comprar terra em Mato Grosso, foi entrar nesse oeste da Bahia e expandiu. Então você vê, hoje, vamos dizer assim, a potência do agronegócio é tudo empreendedor de ponta. Não tem nenhum herdeiro que foi lá, ganhou. Pelo contrário, essa terra era dada pelo governo para levar essa turma. Então, é interessante, você vai no oeste da Bahia, você escuta mais sotaque gaúcho do que baiano. Porque foi a turma que foi embora, vendeu um sítiozinho lá embaixo e foi. Né? Mineiro, paulista, enfim, essa turma que migrou. Então, veja só, o que tem maior sucesso no Brasil prova essa veia empreendedora que a gente tem e do cara que veio de baixo e fez aquele negócio virar um grande império. Agora, onde é que está o que você está falando? Onde o Estado se meteu de novo. Quando o Estado chega a falar assim, é muito importante termos essa indústria para interesse nacional. Aí dá subsídio, reserva de mercado, não deixa competir lá fora. O que acontece? Fica uma indústria cara, pouco competitiva e que fica essa perpetuação de geração que não deveria ter um centavo do dinheiro público, porque não foram capazes de competir. Então, veja só, a produtividade da agricultura nesses últimos 20 anos, 30 anos, cresceu 400%. A indústria foi negativo, ou se cresceu 5%, 6%, em comparação a 400%. Então, por isso que eu falei, a gente tem que olhar o Brasil de uma forma muito particular para entender o que está dando certo, o que está dando errado. O que deu errado? Política intervencionista na indústria, reserva de mercado, impedir competição, subsídio por tempo indeterminado. Isso afundou a indústria no Brasil. E onde que deu certo? Agronegócio. Competição de mercado, desbravar mercado, investimento em pesquisa e tecnologia. Por que a gente não aproveita essa lição aqui para, por exemplo, dar um gás na indústria? Dar um gás no nosso serviço. Os bancos internacionais entraram no Brasil, apanharam na competição pelos bancos nacionais, que são considerados os melhores do mundo. O nosso Pix hoje é copiado em outros lugares do mundo. Então,
A gente tem que olhar esses nichos de sucesso no Brasil e aprender. Porque, e dar certo no Brasil como empreendedor, você sabe muito bem, não é fácil, cara. Que é corrida morro acima o tempo inteiro, né? Então, Felipe, tá. Aí eu vou te fazer uma pergunta sobre o agro, que é uma das críticas que o pessoal que faz o L sempre faz, né? Por exemplo, por que o Brasil, então, sendo o maior campeão do mundo, aí alimenta o mundo, como nós falamos, tudo certo, mas por que o alimento no Brasil segue caro? Tem uma coisa que eu, particularmente, tenho uma dificuldade enorme de entender, isso para qualquer setor. Houve a revolução tecnológica no mundo. Nós multiplicamos 400% a nossa capacidade produtiva, por exemplo, alimentar. Mas tudo ficou mais caro. E isso é contra a lógica, é um contrassenso. Por quê? Se eu melhoro a minha produção, se eu melhoro a minha capacidade, se eu melhoro ou aumento a minha, enfim, todas as minhas produções e tudo mais, reservas, por que eu continuo encarecendo? Ótima pergunta. De novo, porque o Estado fracassa. Eu vou te explicar por quê. Dentro da fazenda, você produz hoje o alimento mais competitivo do mundo. Está dentro da fazenda. Sai da fazenda. Nós desperdiçamos 35% da safra brasileira é perdida entre o transporte da fazenda à gôndola no supermercado. Terra esburacada, caminhão arrebentado, não terminamos a ferrogrão para exportar. Não temos lugar para armazenar a safra. O cara é obrigado a vender no dia que ele colhe, porque não tem onde guardar a produção dele. Então, aí já começa a encarecer. Qualquer negócio que você tem, você tem uma perda de 30%, mas já pegou. Lógico. E isso é governo ineficiente. Não tem infraestrutura adequada, não tem armazenamento da safra adequado. Aí outra coisa. Alguns insumos são importados. Nós importamos, por exemplo, como você sabe, muito insumo para o agro é importado. Lembra quando teve a guerra da Ucrânia, fertilizantes, as coisas? Sim. Teve problema. Então, é em dólar. Aí o que acontece? O dinheiro no Brasil é muito caro. A gente tem a maior taxa de juros dos últimos 20 anos e somos vice-campeão mundial em taxa de juros. O que é isso? Governo ineficiente. Governo que gasta demais. É que nem você. Você vive endividado. Você vai pedir dinheiro no banco, o banco pode te cobrar um juro astronômico, porque está com medo de tomar calote. E é isso que vem acontecendo com o Brasil. O Brasil é o país hoje mais endividado entre esses emergentes. Isso faz o custo do dinheiro aumentar. Aí, quanto mais o governo gasta e menos entra, o que o Banco Central faz? É o pé no acelerador para fazer o juro subir, para tentar frear um pouco esse gasto irresponsável. Como não consegue, o crédito no Brasil é o mais caro do mundo. Sim. Então, na hora que você soma crédito, ineficiência do Estado, desperdício no transporte, tudo isso, quando vai chegar... Aí tem outra coisa, taxação do governo... Imposto. Quando você pega isso, o preço sobe dessa anomalia que você acabou de falar. Então, quando você quebra o detalhe, onde é que a eficiência do cara que plantou termina e começa o custo da ineficiência do Estado? E isso cai no bolso da pessoa. Entendi. Isso se dá em tudo. Tudo. Você pega qualquer cadeia. Você pega eletricidade. O Brasil tem hoje a matriz de energia mais limpa do mundo, cara. A gente vai ter a mais barata. Mas aí, hoje, o brasileiro paga a segunda energia mais cara do mundo. De novo, ineficiência. Só de imposto, você paga mais de 40% no preço da energia que você gasta na tua casa. Só imposto. Aí, tem o famoso os gatos. Não, para subsidiar aquela que a gente quer que faça um painel solar aqui agora, vai aumentar a tua conta. Não, para vender essa ineficiente da estatal aqui, nós vamos ter que aumentar a conta da energia. E aí vai tudo entrando esses jabutis que a gente chama nos projetos e faz com que hoje você tenha a matriz mais limpa e pague a segunda energia mais cara do mundo. Muito imposto, subsídio, ineficiência do Estado. Então, beleza. Então chegamos ao ponto de que o problema, tá bom, é o Estado e essa ineficiência do Estado. Agora, Felipe, você é jornalista de tanto tempo, acompanhando todo esse processo, tu ainda tem esperança no Brasil? Muita. Jura? Muita. Eu vou te explicar por que eu tenho esperança. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, a minha geração é a pior geração que teve no país em termos de política.
Quando você pega hoje, qual é a turma de 50 a 65 anos que está no poder? Não tem um vácuo, não tem. Você tem a geração dos mais velhos, que lutaram pela redemocratização do Brasil, né? Essa é uma geração dos mais velhos que fizeram a luta pela redemocratização do Brasil. E você começa a ter a geração agora dos mais jovens. Essa turma de 40, 35 anos que está na política. Essa safra ótima de governador. Pega o Eduardo Leite, com essa idade. O Ratinho Júnior, Zema. É a moçada. O Tarcísio tem 40 e poucos anos. É uma geração que vem com outra cabeça. Cabeça assim, política pública precisa ser baseada em evidência, não é ideologia, não é inspiração, é ralar. Cadê a evidência? Cadê o dado? Como é que é o fato? Então, tem uma mudança de mentalidade super importante. E essa geração vai ascender o poder. Então, essa geração de velho populista que a gente está tendo, eu falo que parece aqueles velho hippie, né? Que você vai no lugar e encontra aqueles caras de 60 anos que ainda são hippie. Está acabando. E vai vir essa geração muito boa. Segunda coisa que mudou, uma juventude que se preocupa com o mundo público. E preocupar com o mundo público não é preocupar com a política. Mas trabalha em ONG, se preocupa com o meio ambiente, se preocupa em aqui ajudar a pobreza aqui no bairro. Eu vejo volta de jovens na igreja. Você vai entrar hoje numa igreja, uma moçada lá, voltando, resgatando a fé. Ou seja, essa juventude que ficou meio à deriva no mundo sem valor, começa a entender o poder da comunidade, que a gente tem que prestar atenção na vida do bairro, da comunidade que a gente vive, que não é só fazer negócio aqui. Se você não souber o que está acontecendo na redondeza, o teu negócio é prejudicado, então você passa a se envolver. E a segunda coisa é essa falta de valores, que também vem um resgate por essa volta da fé, essa volta da igreja. Então eu vejo que tem uma combinação que me dá muita esperança. Eu falo, na hora que essa turma daqui a pouco... É quase numa empresa, essa turma está no nível de gerência. Daqui a pouco esses caras são diretor e presidente da empresa. E no dia que eles forem diretores e presidente do Brasil, das empresas, vai mudar o rumo do país. Eu não sei se eu compartilho da mesma esperança. Minha preocupação é que é o sistema que a gente tem. Eu sempre falo sobre isso, né? Quem é que manda nesse país? Bom, hoje o judiciário está disputando aí de igual para igual, está complicado. Enfim, não... É uma outra questão agora, mas quem é que manda no país? Não são os líderes de partido? Não há dúvida que eles têm muito poder. Mas veja só que coisa interessante. Primeiro, vou falar do judiciário depois do líder dos partidos. Política, o equilíbrio entre os poderes funciona quando cada um está exercendo a sua função. No Brasil, a gente está tendo um governo, um poder executivo à deriva. O poder executivo não consegue dar rumo para o país. Ele só reage aos fatos, às crises. O que isso acontece? Cria um vácuo de poder. Esse vácuo está sendo ocupado cada vez mais pelo Congresso, que abocanha uma verba cada vez maior sobre o orçamento da nação. As famosas emendas parlamentares. Para você ter uma ideia, Felipe, a média de países ricos, como Estados Unidos e a Comunidade Europeia, de média parlamentar, é entre 1% a 2% do orçamento discricionário do país. No Brasil, mais de 20%. É um absurdo total. Então, isso foi capturado pelo parlamento e foca em questões eleitoreiras e não aquilo que é melhor para o país, aquilo que me dá voto. Então, isso aí vai pegar lá no que a gente vai falar, essa parte de dono de partido. Mas, como o governo não exerce o seu papel, o judiciário vem cada vez adentrando mais no poder do legislativo e do executivo. Então, ele vem legislando e vem executando política pública, o que é um absurdo total, que não está na Constituição. Então você tem um abuso de poder e eles vêm com essa história que eles estão salvando a democracia. Não, olha, sim, estamos abusando, mas isso é para o bem do país, para o bem do povo. Isso é o que todo governo autoritário fala, né? Que está tomando a tua liberdade, está invadindo a Constituição para o bem do povo. Sim. Então, este é um problema que a gente tem por causa desse desequilíbrio dos poderes. Então, o que precisa ter? Um governo bom que vai botar o Brasil na rede de novo. E eu vou dar alguns exemplos que nós tivemos bons governos nos últimos anos. Mas aí, voltando à questão do partido. Então, assim, quando você tem um parlamento cada vez mais que abocanha esse dinheiro, o pouquinho que sobra da verba discricionária, e o dono de partido tem uma outra coisa que a gente fez que foi uma aberração. Criar o tal do fundo partidário e fundo eleitoral. O que é esse? Dinheiro dos nossos impostos. A gente está falando de bilhões de reais que estão indo para ficar financiando partido político e eleição. E proíbe o setor privado de colaborar com a campanha. Então, hoje, o dono do partido, ele tem uma empresa de bilhões de reais e ele vai determinar como esse dinheiro vai ser gasto de forma absolutamente arbitrária. Ele pode chegar para mim
fala assim, Felipe, eu vou dar 2 milhões para sua campanha. Aí chega para mim e fala, você vai receber só 200 mil. Não tem regra, não tem nada. Então, o poder que hoje os partidos têm sobre o dinheiro da eleição, como ele é canalizado e quem vai se eleger ou não, é conta. E aí, se ele te deu esse dinheiro, depois ele vai chegar para você e falar, Felipe, ó, hoje, sabe essa matéria que eu sei que é popular de aumentar imposto, mas eu quero que você vote a favor. Porque se você não votar a favor, daqui a 2 anos tem eleição, você não vai ter dinheiro para a tua campanha. Então, criou realmente um sistema totalmente perverso. Como é que a gente sai dessa camisa de força? Isso. O que eu acho? A primeira reforma que a gente tem que fazer e lutar é a reforma eleitoral, é o voto distrital. O que é o voto distrital? Você pega São Paulo, tem 70 deputados. Você ia dividir São Paulo em 70 distritos. E aí, o Felipe só pode disputar voto aqui na Barra Funda. Aí você ganha, você vai ser eleito aqui. Aí todo mundo aqui da Barra Funda sabe que o Felipe é o deputado da Barra Funda, e eu vou fiscalizar e cobrar como é que ele está fazendo, o que ele está fazendo. Não dá para você se queimar aqui e falar, não, o próximo ano eu vou disputar em Ribeirão Preto. Não, ou no próximo ano eu vou disputar em Iguape. Não dá para fazer isso. Então, primeira coisa que a gente precisa ter, uma reforma eleitoral para aumentar o peso e a responsabilização do parlamentar com o seu distrito. Essa é uma medida super importante. Segunda coisa, acabar com essa história de fundo eleitoral. Tem que abrir para iniciativa privada. Porque quem mora aqui na Barra Funda e sabe que você é o bom representante aqui da Barra Funda, quer apoiar você, pô. Por que não pode o pequeno comerciante? Por que não pode os 7 mil membros da academia aqui falar, pô, eu quero fazer uma doação para o teu campo? Isso é um absurdo não poder. Mas, Felipe, como é que você vai mudar isso? Ou como mudaremos isso se são esses caras que estão com dinheiro na mão e são esses caras que no final decidem? Isso é verdade, mas tem uma coisa que está acontecendo. Até esses caras que hoje têm mão no dinheiro e decidem, estão com medo de perder a eleição para os novos influenciadores, a turma de mídia, turma de igreja. Tem uma outra turma vindo, que tem um outro jeito. Inclusive, infelizmente, a gente tem que falar aqui, o crime organizado, que banca a eleição. A gente já vai falar sobre isso. Então, assim, o negócio é assim, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo uma fachada de poder, a conta não está garantida. Mas olha só, vem cá comigo. Por exemplo, o Nicolas Ferreira. Eu gosto dele. Só que você veja, até ele, aparentemente, cede a questões, talvez, partidárias, que o cara fala, porra, se esse garoto ele cede a esse tipo de pressão, como aquela questão de investigar parlamentares, da blindagem. Da blindagem. Quer dizer, não tem o menor sentido. E aí quando você olha um cara que você vê como uma referência, de repente, para um grupo indo nessa direção, no final das contas, Felipe, eu não sei, cara, eu não sei. Será que a gente vai ver alguma mudança ou o cara que entra lá não acaba cedendo? Porque o sistema é esse. Cara, é esse há 500 anos. A família do Fernando Henrique está desde a República, lá do começo, lá tá lá, ele que tá lá, cara. Tipo, entre outras grandes famílias ali. Não muda. Porque no final das contas, vem gente nova, vem alguns fenômenos, mas aí é o meu ponto de inflexão. Se são os líderes de partido que mandam, e no final das contas, eles já conseguiram amarrar o sistema, que são eles que têm o dinheiro na mão, como é que muda isso, cara? Mas vamos ver, olha, pegar um exemplo real. Eleição de 2018. Geraldo Alckmin, candidato a presidente da República. Ele tinha o apoio de todos os partidos. Todos. Todo esse centrão fez uma aliança em torno do Geraldo. Eu lembro. O Geraldo não teve 5% dos votos. Foi. E ganhou o Bolsonaro. Então, assim, essa história de que o sistema é imbatível, é a banca no cassino que vai ganhar sempre, não é verdade. As coisas acontecem. E as eleições locais, quantos caras que foram candidato oficial da máquina perderam a eleição para o Zema, em Minas? Pô, o Zema em Minas tinha lá o PSD, PSDB, PT, né, máquina partidária. O povo chegou e falou, cara, esses caras aí não me representam não. E votaram no Zema, que era do Partido Novo, que tinha 1%. Pô. Então, assim, eu acho que nesse ponto de indignação que as pessoas estão hoje, nesse ponto de frustração que as pessoas têm hoje,
A máquina não tem a força que a gente imagina que ela tem. E se aparece alguém que fala a história... Mesmo, não é só no Brasil, nos Estados Unidos, pô. Você pega o Trump, que era até 10 anos atrás, total outsider no partido, virou a grande figura. Então, assim, eu acho que o mundo está numa transformação. Essa coisa que hoje... Você tocou num ponto importante. Essas famílias tradicionais de política têm uma coisa... O ódio que as pessoas têm hoje é justamente de uma elite que deu as costas para suas dores e para suas frustrações. As pessoas hoje, elas se sentiram humilhadas por tantos anos de mau governo. Então, mesmo com a máquina, você cria uma suspeita de que essas pessoas que estão perpetuando no poder nunca olham para você. Aliás, só te procuram na época da eleição porque querem o seu voto. Então, eu vejo que nós estamos num momento bom para quebrar o sistema. E são esses momentos de ruptura que as grandes reformas acontecem. Entendi. Eu quero muito acreditar contigo. Eu vejo que você é uma pessoa muito esperançosa. Eu quero muito acreditar contigo. Eu tenho minhas dúvidas. Meu pai já é falecido. Eu ouço meu pai desde que eu sou criança, né? Dizendo as mesmas coisas. Ele me disse as mesmas coisas, né? Pô, o Brasil sempre parece que vai e não vai. Isso aqui não vai mudar nunca. Isso aqui já não tem mais jeito. E não que ele fosse desesperançoso, mas é porque viu muita coisa e não tem jeito. Você vai olhando, você, cara, vamos encarar a realidade com o olhar que ela tem que ter. Por exemplo, eu estive aqui com um amigo, o delegado Palumbo. Conheço muito, amigo meu. Bom, gente boa demais. Boa. Eu conversando com o Palumbo, falou, cara, as leis não são aprovadas. Ele mesmo dizendo. Eu falei, mas por quê? Porque tem que passar primeiro por todas as comissões. Tem que ser aprovada por todas as comissões. Para chegar lá no líder, para ele botar em votação, se ele quiser colocar em votação. Aí é tudo uma negociação absurda. Aí eu fiquei pensando, rapaz, se os caras não conseguem aprovar o fim da progressão de regime, que é a coisa que eu tenho certeza que 90% desse país não gosta que aconteça... Veja, a gente só luta por perfumaria. E quando eles querem alguma coisa, na calada da noite eles vão lá e fazem a assinatura que eles querem e votam o que querem. E fica esse jogo. E, de novo, por isso eu te perguntei, a pergunta no começo do programa, ela tem esse sentido. O Brasil é de direita e de esquerda. Você falou de centrão. Exatamente. Por quê? Porque parece, a impressão que eu tenho é que direita e esquerda só virou marionetes de perfumaria. O Brasil vai ser comunista um dia? Claro que não. O Brasil é capitalista para quem? Porque ele é paternalista, socialista para uma multidão, capitalista para outros tantos que tentam. Mas no fundo, a gente só luta por pauta moral, que é, de novo, perfumaria. Porque se cada um cuidasse da própria vida, essas pautas morais são irrelevantes. Então, eu não sei, parece que o povo brasileiro ele é marionetado e o meu olhar pela política, eu vou dizer uma coisa que parece absurda, mas aqui só muda, na minha visão, tá? Só muda no dia que entrasse um cara com um mínimo de... Bom, é que eu não quero falar nenhuma coisa que assuste, mas como na Rússia, entrou o Putin. Eu vivi 17 anos na Rússia. Eu vi aquele lugar mudar da água para o vinho. Eu cheguei lá, o Putin estava no 2º ano de mandato dele. Aquele país não tinha nem internet quando eu cheguei. Modo de falar, tinha internet, mas era algo assim dificílimo de se acessar, de ter. Para ligar internacionalmente, eu tinha que comprar um cartão numa banca de jornal para poder ligar para a operadora passar o... Eu fiquei uma semana quando eu cheguei na Rússia para conseguir falar com meu pai que eu cheguei. Não tinha, para você ter uma ideia, não tinha rádio-táxi na Rússia, quando eu cheguei. Sabe o que é rádio-táxi? Você pegar o telefone e ligar, precisa de um táxi. Desde criança no Brasil tem rádio-táxi, pô. Não precisa de um táxi, não. Na Rússia era carona, meu. Tu estendia o braço na rua, parava um carro, tu negociava preço e ia. Já era o Uber moderno. Era o Uber, era Uber liberal. Era sem estatal, né? Mas, para ver como uma coisa... Era uma loucura aquele lugar. Gente morta na rua, a máfia. Para entender como é que funciona a Rússia. Eu cheguei na Rússia, uma curiosidade. Os apartamentos e as casas, as portas, são de ferro. Barato. Eu demorei para entender isso.
Todos os apartamentos. Pensa, prédio velho da época da União Soviética, mas os apartamentos, Felipe, todos de ferro a porta principal. E quando tu abria aquelas portas, meu irmão, era tipo porta de banco, grossa, de ferro, e tinha umas 8 trancas, sem brincadeira. Tranca aqui, tranca no meio, tranca na porta e tranca mais 2. Tipo 2, 4, 5, sabe? Eu falei, cara, mas por que isso, meu? Eu sempre fiquei com isso na cabeça. Por que todo apartamento e casa, porta de banco numa porta de casa, né? Aí me contaram essa história, eu falei, cara, agora eu entendi. Na época que acabou o regime, a máfia invadia os apartamentos das pessoas e mandava elas assinar documento de venda dos apartamentos. E cobrava aluguel, como a milícia está fazendo e os traficantes estão fazendo no Casa Popular no Nordeste. E no Rio aqui também. No Rio também. Assina aí, agora a casa é minha. Tu paga aluguel para mim, vou deixar tu morar aqui. A máfia fazia. Então os caras, para se proteger, começaram a colocar as portas de ferro. O Putin, ele entra no governo, que disse, bom, enfim, o Boris Yeltsin, né? Era um alcoólatra. E falaram que a única coisa boa que ele fez foi indicar o Putin, né? Que entrou, que era espião, enfim, Alemanha e tudo mais. Cara, ele revolucionou o país. Mas por que ele revolucionou o país? País gigante igual o Brasil. Maior que o Brasil, na verdade. População parecida. Porque ele foi o que o Bukele fez aqui, em El Salvador. Ele entra, tem um carisma popular e fala, vou resgatar o orgulho desse país. Aí ele moraliza. Ele moralizou o país. Esse é o que o Putin fez, que a galera não entendeu. Ele moralizou o país. Ele traz a igreja para o governo, então já traz senso de família. Ele restaura os colégios e os hospitais, mas mais do que isso, a segurança pública. Acabou. Certo? Então ele vai com mão forte, com aquele senso ditatorial, talvez, só que ele mostrou o seguinte, vamos governar a Rússia para a Rússia. Será? E aí vem uma pergunta provocativa para ti. Será que nós não carecemos disso? Porque o Congresso do jeito que é, Judiciário do jeito que é... Lembra o Bolsonaro dizendo assim, o filho do Bolsonaro, basta um cabo e um soldado, tudo bunda mole. Cadê o cabo e o soldado? Como é que deixaram o Alexandre de Moraes, como é que deixaram o Alexandre de Moraes chegar onde chegou? Não tem macho nesse lugar. Bom, minha resposta é clara e assim, no direto ao ponto. Sim, eu acho que não. Eu acho que toda mudança tem que ser feita pela liberdade. E eu vou explicar por quê. Mas há liberdade, Felipe? Não, ainda há, porque senão a gente não estaria aqui falando. Mas assim, o que é importante... Mas a gente pode falar tudo? Não, pode não. A gente tem que ter cuidado como vai falar as coisas. É verdade. Então, já é um cerceamento de liberdade. E isso a gente tem que se indignar e lutar pela liberdade, porque está garantido na Constituição. Eu, o Supremo e todo mundo tem que obedecer o que está na Constituição. Outra coisa, a liberdade quando, por exemplo, você vai votar num cara, aí um partido coloca um palhaço para se candidatar, e o palhaço tem milhões de votos e leva outros 20 com ele. Isso acabou, né? Graças a Deus. Mas você entende meu ponto? Lógico. Então... Isso aqui, será que há liberdade quando eu voto num cara que faz a PEC da blindagem, se protegem? Qual é a liberdade? Então, mas vamos olhar duas coisas. Vamos lá. Se você pegar os países mais ricos do mundo, não só o país rico, mas as pessoas com a maior renda, são todas democracias liberais. Não tem nenhum país que entrou nessa linha lá Putin e ficou rico. As pessoas ficaram ricas. Ficou rico a turma do poder, mas o resto se ferrou. Então, assim, não existe exemplo na história que é a combinação de liberdade com democracia e economia de mercado é que faz a riqueza prosperar. É aí que tem inovação. Mesmo agora a parte tecnológica, a China copia o que os Estados Unidos faz. Nunca vai nascer lá um Google, nunca vai nascer lá nada dessas coisas modernas, porque a existência de liberdade, você precisa contestar a ciência, a inovação, e é nesse erro e acerto que as inovações acontecem no mundo. Então, assim, não existe crescimento econômico sustentável e que se traduz em benefício para a população em regimes autoritários. É sempre democracia liberal. Então, por isso que eu acredito. Eu sou um liberal total nisso. Eu entendo. Então, esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, a gente precisa ter um senso de coisas de padrão histórico. Por quê? O Brasil
cresceu 7,5% ao ano, em média, de 1930 a 1980, com todos os problemas que a gente tem no país. E teve golpes, e teve crises militares, atos institucionais. Com tudo isso, o Brasil cresceu 7,5% em média durante esse período de 1930 a 1980. De 80 para cá, a coisa começa a afundar. E isso gera frustração. Uma das coisas que gera frustração é não ter perspectiva que a tua vida vai ser melhor amanhã. Então, o que acontece? O meu pai me lembra, ele falou assim, pô, na época do Juscelino, ele se formou em engenharia aqui no Mackenzie. 53, 53, não, abriu, ele se formou em 53. Né, meu? É aquela coisa, ele sendo formado, abriu um escritório, ganhava a grana, casou com a minha mãe 7 anos depois e tinha carro, apartamento, comprava. Era um padrão de vida, porque o Brasil estava nesse crescimento acelerado. O Brasil vem crescendo nos últimos 40 anos 1,5%, 2%. Isso aí é nada. Então, você pega uma pessoa que nem você nasce num Brasil que não cresceu, você começou a trabalhar no Brasil que não cresce e não tem nenhuma perspectiva que a gente vai sair desse buraco. É óbvio que isso gera frustração e você quer jogar, eu falo, água com o bebê fora. Entendeu? Mas, Felipe, tu vê essa mudança acontecendo no mundo? Então, vamos lá. Porque, veja bem, você está falando de uma época de crescimento, eu concordo, mas se você parar para pensar na própria população mundial, nós saímos de, sei lá, 3, 4 bilhões e dobramos quase para 8. Então a coisa, ela começa a se complicar. Por quê? Porque o mundo mudou. Era padrão ouro, já não é mais. Verdade. Não param de imprimir dinheiro, não imprimiam. Mas veja agora só imprimem. Uma coisa. O qual foi, até a guerra, até a Segunda Guerra Exato. Mundial, uma das coisas que... Evoluiu pra caramba o mundo também. É óbvio. E aí o que acontece? Fome. As pessoas morriam de fome. Você lê livros na Segunda Guerra Mundial, no fim da Segunda Guerra Mundial, na Itália, na própria França, gente ainda com fome. Não, na Rússia, pô. Na Rússia, na Rússia, meu Deus do céu. Aquilo ali eu vi. Um mundo que era um mundo, entre aspas, civilizado. Sim, os caras morrendo pra guerra, caramba. Então, assim, sim. Daqui pra hoje, só existe fome por incompetência do governo, porque a comida não chega na ponta. Porque como produção, a gente tem super safras no mundo, não é isso que é o problema. O que vai mudar agora muito, que eu acho que é isso que vai ser uma das coisas que vai virar? A história da inteligência artificial vai ter um impacto gigantesco no meio de produtividade. Então, esta alavanca da produtividade que estava perdida até um tempo atrás, eu acho que nós vamos ter de uma forma muito acelerada. E é difícil imaginar como isso vai ser, mas certamente vai se dar. Então, tendo esse aumento de produtividade, a gente vai ter que começar a pensar, viver numa mudança de mindset. Porque o que acontece? Desde que a humanidade até hoje, a gente tem uma mentalidade de escassez. A gente vive sempre pensando o que está faltando. Opa, e toda a nossa proteção da poupança, tudo é para prover coisas para não deixar faltar. Sim, reserva. É a reserva. Né? Aliás, uma das maiores poupanças do mundo é a China, porque não dá para confiar no governo. Então o cara tem que fazer poupança. Sim. Né? Só que agora a gente vai entrar numa fase de abundância. Isso é uma mudança de mentalidade gigantesca. Você não vai ter falta. A produtividade vai ser tão gigantesca e isso vai mudar a atitude das pessoas em relação a tudo. Então, o que eu acho hoje? O que você está dizendo? A gente precisa conciliar duas coisas fundamentais, que é a ordem com a liberdade. Não existe equação que, sacrificando a liberdade por um tempo, a ordem vai fazer florescer a inovação, a prosperidade, o capitalismo, a economia de mercado. Isso nunca aconteceu. Então isso é uma ilusão. As pessoas criam essa ilusão porque quando você entra numa dessa, como é que é a saída? Foi o caso da União Soviética. Você acabou de dar um ótimo exemplo. No dia que o Gorbachev começou com perestroika e glasnost, o negócio desandou. Porque você perde controle de um país, no caso da União Soviética, que nunca tinha vivido a liberdade, e a vida inteira era ordem. Ou é sob czar, ou sob o Partido Comunista. No dia que chega o cara e fala, olha, vai ter liberdade aqui, e nós perdemos o império, perda de identidade e tal, foi o caos que aconteceu. Tanto que o Gorbachev virou herói mundial e disputou a eleição na Rússia e teve 3% dos votos depois. Nunca foi reconhecido pelo povo, porque o povo nunca valorizou a tal da liberdade lá. Agora, países onde a liberdade existe, mesmo num grau menor, ela é uma coisa muito valiosa. Qualquer coisa que você vai chegar e falar assim, não, nós vamos ter aqui um cara para acabar com a liberdade, você fala, não, acabar com a liberdade, não. Enquanto a gente tiver espaço aqui para poder criticar o governo, criticar o Supremo e tal,
a nossa liberdade, pelo menos, de alguma forma, está sendo respeitada. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer? É nos mobilizar em torno de uma coisa que você falou super importante, das prioridades do país. A gente precisa ter uma ideia de projeto do país. Qual é a prioridade do país? Então, a prioridade do país, para mim, hoje, é, primeiro, nós precisamos crescer. A economia brasileira precisa crescer. Se a gente não crescer, tudo que a gente está falando aqui, você vai manter as pessoas nesse estado de desânimo a vida inteira, pô. Você quer malhar, trabalhar para comprar a tua coisa. Hoje em dia tudo é proibitivo no Brasil. Hoje em dia o Brasil é o país dos rentistas do Estado. Você ganha grana, você deixa em 17% de juros, não tem negócio melhor. Por que você vai abrir outra academia? Por que você vai fazer outra coisa? Mas vem cá. Então, por que tu acha que esse movimento, essa ideologia comunista, socialista, tem se popularizado na internet? Então, tem duas coisas, né? O que eu vejo na internet é os extremos. Tá. O que está acontecendo na Europa? É o oposto. O que está crescendo são os movimentos de direita. É a direita que está acabando com essa turma toda. Aliás, os poucos países mais socialistas, como é o caso hoje da Inglaterra e da Espanha, você pegar as pesquisas que saíram, inclusive, essa semana, estão tomando um cacete nas próximas eleições. Vão perder o poder de novo. Então, você vai ter uma onda que eu chamo da bolha da direita. E da direita populista. É isso que está crescendo. Quando essa direita populista ficar no poder por um tempo, começa a cair na real. E aí eu acho que vai começar a ter uma divisão da direita. Vai ter uma direita conservadora, liberal, populista. E aí esta acomodação entre as forças da direita é que vai dar um novo panorama, uma nova ordem mundial. Mas eu acho que hoje essa parte da esquerda, ela está detonada. E eu acho que, mesmo no Brasil, PT, hoje, está vivendo na UTI, porque só o Lula. No dia que você tirar o Lula dessa equação, esse PT morre, vai morrer como morreu o PSDB. Tu acha mesmo? Vai morrer que nem... Então, mas aí o que acontece? Começa a surgir uma outra esquerda, que eu chamo que é a esquerda inteligente, que entende das coisas e que não é essa coisa populista como é o PT. Se você pegar o PSB, que tem o João Campos, que é um jovem prefeito de Recife, Tabata Amaral, o próprio Geraldo Alckmin, ali eu acho que vai começar a atrair uma turma mais de esquerda, mas que não são esses porra loucos que estão no poder aí, entendeu? O problema no Brasil hoje é que essa turma que está no poder tem a mentalidade dos anos 50. Eles pararam na Guerra Fria. Eles ainda estão nessa. Sabe por quê, Felipe? Eu tô te fazendo essa provocação pelo seguinte. Como eu te falei, mesmo concordando contigo e querendo ter a mesma esperança, eu vou te falar duas coisas do que você me falou que me chamam a atenção. Primeiro, sobre o aumento da produtividade. Espera um pouquinho que eu já volto. Segundo, sobre essa questão da esquerda ou da direita, né? Esse crescimento. Por que a esquerda, eu enxergo um pouco isso, ela cresce? Vamos voltar. Brasil. País europeu, que já está tudo resolvido, assim como na América, eles ficam trocando de poder. Isso aí é cíclico, né? Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas ele dá um giro. Brasil é aquilo que a gente falou, uma população onde a renda média de 3 pau, de uma família, 2,5, 3 mil, de uma família, bom, já é um pouco mais complicado. Eu não acho que o PT perdeu força. Eu acho que o PT, ele não está, agora está tentando entrar, na bolha que nós dominamos, que é a internet. Mas na massa, lá na comunidade, eles dominam. Por quê? Porque a mentalidade lá não mudou. Prova é o crime organizado. Mas a gente daqui a pouco fala disso. E aí, por que eu tô falando isso? Porque no final das contas, Felipe, quando eu falei da Rússia, o Putin foi um bom presidente para a Rússia, o melhor. Eu vou repetir para ti. Eu vivi lá, não foram 3 anos. Foram 17. Eu não vi aquele país sem o Putin. O Medvedev lá, mas era o Putin. Mas o que ele fez? Ele reformulou lá, igual o Bukele aqui, todo o judiciário, para poder se perpetuar no poder, ele foi mudando as coisas. Por quê? Porque culturalmente, isso é uma coisa que a gente não pode... Porque eu não posso tratar a Rússia como a América, que desde a sua fundação é uma república cabulosa, onde os estados, cada um manda como quer. A Rússia era czar, pô. A Rússia era a União Soviética. E daqui a pouco... é presidencialista e não sabe o que fazer com isso.
Aí precisou entrar um cara com mão forte para dizer, opa, vamos organizar. O povo olhou para aquele cara e falou, esse cara é legal, tem moral, era espião, é nossa cara. Agora, o que eu vivi na Rússia em 17 anos? Se você for para Moscou hoje, dá um pau em qualquer capital europeia. Qualquer. Mas qualquer assim, ó. Neve, problemas climáticos, vai lá. Não tem problema nenhum. A Alemanha, eu acompanhava os invernos. A Alemanha ficava um caos quando nevava. Berlim, um caos. E Moscou, você nem percebia. Máquina trabalhando 24 horas nas ruas lá, para limpar e tal. Eu falei, cara, mas mais do que isso. O meu filho estudou na primeira série de terno e gravata. Ele tinha que decorar poesia. Na primeira série ele aprendeu a multiplicar e dividir. Na primeira série. No Brasil é na quarta série quase. Quer dizer, de graça. Eu uma vez me machuquei e precisei operar. Fiz todos os exames de um dia para o outro. Estrangeiro. Eu nunca vi um assalto na Rússia. Tem um furto. Agora assalto? Alguém pegar e tirar uma arma... Nunca. Por quê? Vai pra cadeia Rússia pra tu ver o que vai acontecer. Não, você tem medo. Aí vai dizer assim, mas Felipe, cadê a liberdade? Aí vem a minha provocação número 1 aqui pra ti. Cadê a liberdade? Liberdade? Qual liberdade, Felipe? Pega o seu telefone, vai andar lá na Paulista com ele na mão. Quero saber, cadê a nossa liberdade? Cadê a liberdade que a gente tem realmente de escolher um político? Num sistema de votação que a gente não sabe como é que é. Cadê a minha liberdade quando um político promete fazer uma coisa, chega lá e ele não precisa cumprir nada e não existe estelionato eleitoral? Cadê minha liberdade quando são sempre os mesmos que se candidatam? Por quê? Porque, cara, tudo bem, aparece sempre algumas pessoas novas, mas 90% são os mesmos. É filho do neto, do filho e vai. Então, cadê a nossa liberdade? Quando eu entro numa comunidade, eu quero ter minha casa, eu tenho que pagar milícia ou o tráfico, porque o governo não está lá. Cadê minha liberdade quando eu vou num posto de saúde para ser atendido? Tem que ter 2 pediatras, porque está lá escrito lá, ó, na televisão. Tem 2 pediatras. Mas eu tenho que esperar 40, 50 minutos porque eles estão revezando. E não tem quem fale nada. Cadê minha liberdade? Então, a primeira é essa, a liberdade. Aí o povo, eu acho, Felipe, que o povo se cansa. Tu sabe, eu falo sempre isso aqui. Qual é a sabedoria do idoso? Porque a gente é o contrário na vida, né? A gente cresce burro para morrer, em tese é para morrer inteligente, né? É mais ou menos isso. A vida era para ser assim, né? É burro, adolescente mais burro ainda, aí quando vai ficando velho a gente vai tentando ter um pouco de sabedoria, né? Mas qual que é a sabedoria do idoso? O que o idoso quer? O idoso quer um lugar para morar, comida para comer e paz para viver. Uma família, segurança, saber que o filho saiu de casa, volta, que vai botar num colégio, vai ter educação, vai voltar para casa. O resto é vaidade. É bom comprar uma roupa, é bom. Eu sou capitalista, para deixar claro. Mas no final das contas, quando você vai colocar o peso liberdade, aí tu pensa, liberdade, legal pra caramba, pesou a balança aqui, mas subiu pra o quê? Porra, então, crime organizado, falta de... Você tem razão, mas aí, vamos pensar, são 2 coisas diferentes. No Brasil, a liberdade está comprometida porque a gente não consegue manter a ordem. Não existe liberdade sem ordem. Então essa é a primeira coisa. Liberdade sem ordem é anarquia, que não é liberdade, é outra coisa. Tudo isso que você está falando é o fracasso do Estado de manter a ordem, cumprir a lei. Se você fizer, for assaltar alguém, você vai ser preso, vai ficar em cana, não vai ter progressão, não vai ter saidinha, não vai ter nada dessas coisas, tá certo? E isso é que está faltando no Brasil. O Brasil hoje é nesse quesito da ordem, que você vem tanto enfatizando nos teus bons argumentos, é que está faltando no Brasil. E não tem ordem porque o Estado não está cumprindo o seu papel básico. Que é isso? Por que você não chega no hospital? Tem médico. A gente está pagando... Não tem o tal do SUS, que é para todo mundo, está na Constituição. Por que não está funcionando? Não temos que ter segurança pública? Pô, por que a gente tem 43 mil pessoas assassinadas por ano no Brasil? Número de guerra, né? Por que a gente tem só 36% dos crimes que são elucidados? Exato. Então isso é um super encorajamento para você cometer crime, violar, etc. O PCC
nasceu na cadeia em Taubaté, em 1996, com 6 presos. Hoje é uma organização mafiosa internacional que movimenta mais de 50 bilhões de reais. Mais rico que muito país. Exatamente. Então, assim, o que é isso? Tudo é esse fracasso do Estado de manter a ordem. Se não mantiver a ordem, não tem liberdade. Então, o ponto é, não dá para pensar que a desordem, na verdade, ela compromete a liberdade. Mas o espírito de liberdade, a gente falar as coisas, falar assim, sabe de uma coisa, eu não quero morar aqui em São Paulo, eu quero morar no Nordeste e quero abrir uma fazenda lá no Território. Esta liberdade, a gente tem a liberdade de falar, a liberdade de escolher, a liberdade de a gente falar assim, eu quero pagar essa escola, eu quero colocar meu filho aqui. Então, a gente tem um grau de liberdade que o povo russo nunca teve. Nunca. Eles nunca entenderam isso. Como a China também não tem. Então, lidar com liberdade é quase um corpo estranho para esses povos. No nosso caso, não. Eu conto uma história interessante do Brasil que a gente não sabe, né? O Brasil viveu em liberdade de 1500 a 1800, 300 anos que não teve governo. Cada um fazia o que bem entender. Aliás, os livros ótimos do Jorge Caldeira sobre isso, que conta a história dos empreendedores. Como é que você vivia num Brasil sem Estado? E é isso que ele mostra. Como tinha empreendedor, como tinha gente fazendo, como é que eram as alianças dos portugueses com os índios. Tudo aconteceu, os bandeirantes. Então, o Estado só chegou aqui com a coroa em 1808, né? E aí começa a ter a primeira organização do Estado. E mesmo isso era só no litoral. O resto do interior do Brasil não era essa terra de ninguém. Sim. Como foi nos Estados Unidos, né? Sim. Toda a expansão para o oeste americano era aquele espírito desbravador. Mas então a liberdade foi sempre um ingrediente importante na história do Brasil e desse país. Então, assim, você dizer no Brasil que não vai ter liberdade porque a ordem passa a ser o valor supremo, é quase assim. Eu acho que é uma coisa que você não consegue mobilizar as pessoas. Uma coisa é você estar cansado da desordem. Uma coisa que para falar assim, olha, para colocar ordem aqui, o negócio é o seguinte, não tem mais isso aqui, a gente não pode mais falar, você tem que morar nessa cidade, tem que fazer o que o governo quer. Eu acho que a gente não topa esse trade-off. Mas vem cá, por que tem que ser esse extremo? Olha só, vamos de novo. Regime militar, eu sou contra. De novo, eu tenho que fazer contrapontos. Foi época de paz ou uma época de desordem, loucura e libertinagem? Não foi, porra. Foi uma época de paz, porra. Quem era honesto e trabalhador não reclamava, não. Ah, mas não podia falar. Não, isso é um exagero, é um extremo da ordem. Mas será que não precisou para poder começar a colocar coisa... Porque realmente colocou no eixo. Crescemos pra caramba no começo do regime. Aí vai dizer, mas por quê? Porque é ordem. Eu não quero chegar no extremo da limitação como na China, digamos assim. Porque nem é tanto, mas tem as limitações do país. Mas por que a gente tem que falar de extremos? Veja, de novo, culturalmente, todo latino-americano, via de regra, ama um ditador. Pode pegar a história da Latinoamérica, é isso. A gente ama ser colonizado, nós somos colonizados, cara. A gente ama um rei. A gente ama. O brasileiro ama o papai Lula, ama o papai Bolsonaro. O povo gosta, o povo quer isso. De novo, por quê? Porque nós somos um povo ignorante. Via de regra, infelizmente, nós não temos cultura. A gente não tem nem identidade, Felipe. O meu avô lutou na Segunda Guerra Mundial. Ninguém fala dos pracinhas nesse país. Heróis. É verdade. Porra, tu não aprende isso no colégio. Tu não tem orgulho. Então, essa é uma questão que eu falo. Porque, beleza, eu não estou falando de proibir falar. Mas hoje a gente já está. Olha, eu prefiro ser podado por um cara que vai pelo menos entregar moral, decência e ordem do que ser podado por um careca que está colocando uma mulher de 17 anos na cadeia porque pintou batom na estátua. Agora, vamos pegar um ponto aqui. Vamos dizer que tenha um membro, um cara que vai ser presidente do Supremo, pode ser amanhã, escolhe um aí. Ele vai chegar e falar o seguinte assim, daqui para frente o Supremo vai se atrelar ao seu papel constitucional, vai ser guardião da Constituição e 90% das ações que são mandadas para o Supremo, que quem politizou o Supremo foi a política, né? Foi assim. Mas 90% vai jogar na política. Isso aqui é problema do Congresso. Isso aqui é problema do Executivo. Isso aqui não é um tema constitucional. Vamos dizer que alguém coloque o Supremo nessa caixinha com uma atitude simples. Nós vamos respeitar a Constituição, o papel constitucional que se deu ao Judiciário.
com o Flávio Dino lá, tu acha que isso vai acontecer? Não, mas sei lá. Porra, não vai, meu. O Zanin lá, tu acha que vai acontecer? Mas amanhã, sei lá. O papai Lula vai mandar um ofício lá, os caras vão assinar, pô. Mas vamos dizer que tem um surto de... Entendi, entendi. Tá bem. Vamos pensar. Se fizer isso... Os caras se converteram a Jesus, Jesus apareceu. Porque me segues, Flávio Dino. Entendi, tá bom. O André Mendonça vai chegar lá na hora que ele for Presidente presidente e tal, vai chegar e falar, olha, é o seguinte, na minha presidência, o negócio aqui vai ser o seguinte, nós vamos ser by the book na Constituição. Beleza. Isso vai dar... Você pensa uma coisa, quanto disso está inflado justamente porque você gosta tanto da liberdade que você está puto com a arbitrariedade. É óbvio. Mas isso é porque você gosta da liberdade. Mas esse é o ponto. Eu não sou contra a liberdade. Eu sei, mas então, eu estou dizendo o seguinte, se a gente valoriza, se tem um cara que chega e fala assim, eu também valorizo a liberdade e o que eu quero é que o Supremo cumpra o seu papel constitucional. Se fizer isso, essa bolha da raiva, da insatisfação, ela esvazia em meses. Mas, Felipe, até ontem, o Supremo fazia isso. Olha só, pensa aqui comigo. Quando é que mudou o Supremo? Quando é que mudou o game? Eu falo pra ti, puxa comigo um pouco na memória. A culpa foi do próprio povo. Lógico. Joaquim Barbosa. O Supremo era para ser invisível. Não, começou com TV Justiça. Tudo aquilo que o Supremo... Paladino da Justiça, Joaquim Barbosa, o novo Batman. É ele, o mensalão, bota na cadeia. Tá tudo certo, era tudo corrupto. Mas aí começou a colocar futuro presidente do Brasil. Aí depois veio o Moro. Depois veio o Moro. Assodado, Lula é corrupto? Foi condenado. Quantas instâncias? Mas um processo que foi o quê? Aí a mídia vem e tal, rápido demais, devido ao processo legal, porque o Brasil ele é feito para não condenar ninguém. Aí o cara, não, vou condenar, condenou, perdeu o processo, Lula agora é solto, e aí ninguém pode nem dizer que ele praticou crime. Porque aí senão está cometendo crime. Só que deu uma exposição de superpoder, e o povo, ó. Por quê? Porque era o da esquerda que estava sendo perseguido. Então, mas vamos voltar aqui. Olha só, uma época que o Brasil teve esses poderes funcionando. Eu gosto de sempre dar esse... Outro dia eu estava dando esse exemplo pro meu filho. Eu falei, você pega maio de 93. O Brasil tinha o Itamar de presidente. A única coisa que ele queria fazer era o Fusca. A gente tinha 60% de inflação. 3 ministros da Fazenda em 7 meses. Lula já estava dando 40% das pesquisas que ele na eleição que ia ser o ano seguinte, 94. Fernando Henrique é escolhido ministro da Economia em maio. Começa a montar a história do Plano Real. 94, a inflação vai para 0, 2%, ganha a eleição. E aí tem um presidente que dá uma guinada gigantesca em abertura econômica, privatização, reforma do Estado. Fez tudo que tinha que fazer. Oposição, tinha corredor polonês para o mundo que entrava na bolsa aqui para comprar as companhias estatais, era agredido quase fisicamente ali na ponta. Supremo dando constitucionalidade para os atos, tudo funcionando. Por quê? Porque tinha um comando, tinha um plano de país, tinha um político disposto a comprar as brigas. O Centrão foi disciplinado essa ambição do Centrão, apoiou essas medidas. Supremo, tudo funcionou. 8 anos. Isso. 8 anos. Aí o que acontece? Começa a onda populista. Vem Lula, e aí a gente já sabe o que acontece. Aí o mais duro é quando vem o Lula, o Fernando Henrique diz, foi a melhor coisa. Porque era... Aí, não é loucura? Aí é aquela coisa do sociólogo que a prova de fogo de uma democracia é a alternância de poder se consolidar sem a ruptura institucional. Aí o sociólogo, o Fernando Henrique... mas se entra o Bolsonaro, aí é o genocida ditadura. Então, louco, né? Isso foi no negócio do Lula. Eu sei. Bom, acontece isso no Lula. Aí vem a história Lula, Bolsonaro, Lula, Dilma e etc. Durante esses 20 anos, o que você tem é a degeneração das instituições. Você coloca no Supremo o amiguinho que era advogado do PT... Perfeito. O amiguinho... Então, o que acontece é que quem está no comando não liga a mínima para a instituição. Aliás, acho que a instituição, a função dela é legitimar o mando pessoal. Esse cara não entende nada de democracia e de liberdade. E a coisa vai desandar. As instituições aguentam o desaforo durante um tempo, mas não por muito tempo. Nós estamos há 20 anos aguentando o desaforo sobre as instituições. Se você tiver a tua academia aqui, amanhã você fala assim, olha, aqui
É o lugar que tem que respeitar, tem que vir tem que estar limpo, não pode vir aqui de camiseta para comer na cafeteria e tal. Se avacalhar a governança, amanhã isso aqui vai para o bilego. Lógico. Então é assim que funciona. Então esses 20 anos de governo populista, a ordem acabou. Ninguém mais confia na instituição. Tem coisas óbvias, assim. Você antigamente falava assim, não, mesmo negócio, fala assim, tem um absurdo, mas quando chegar no Supremo, eu me lembro várias vezes, ministro do Supremo entrando em restaurante era aplaudido. Hoje o cara não pode, tem que fazer sala VIP especial no aeroporto, porque ele não pode sair na rua, porque é achincalhado. Então, essa degeneração da instituição é que a gente tem que resgatar. E aí o que você falou, e não é muita coisa, é 1, 2, 3 lideranças. Cara, se a gente amanhã tiver um negócio assim, um cara no Supremo que pensa assim, um presidente eleito, qualquer um desses governadores, Ratinho, Zema, Tarcísio, tal, entrar e falar assim, gente, agora vamos fazer aqui as instituições funcionarem para valer, vai dar uma acalmada, esse sentimento vai diminuir. Agora, tem que tratar aqueles 2 pilares que eu estava falando. A gente está falando que o Brasil precisa crescer. Segundo ponto é o que você está falando. O Brasil precisa de ordem. O Brasil precisa ter preso, precisa acabar com o crime organizado, precisa ter pena dura. Então, aí de novo, tem que mudar o sistema judiciário, aí, Mas, por exemplo, as leis, né, a punição. Vou dar um exemplo. Em São Paulo, tem um dos promotores mais importantes do país, que é o Lincoln Garcia. O Lincoln Garcia é um cara que vem estudando crime organizado, estuda crime organizado há um tempão. Tem que já, Lincoln Garcia, você vai ser ministro, você vai pegar essa ideia da lei antimáfia que nem na Europa, que você quer fazer e tal, nós vamos fazer esse negócio. A Itália acabou com boa parte disso, com uma lei rigorosa, com um sistema judicial quase que era um fast track para mafioso, faccionado vai ser julgado nessa justiça, né? Dá para fazer, a gente tem os instrumentos. O problema é que a gente precisa empoderar essas pessoas. Então nós vamos ter que chegar um cara que acredita nas instituições, na ordem, na liberdade, para colocar ordem na casa. Então, parece difícil, mas em 93 parecia impossível e aconteceu. Felipão, eu te falei, tu é um cara esperançoso. Eu quero ter um pouco da tua esperança também, porra. Me empresta um pouco. Porque eu fico pensando, eu entendo que em 93, porra, mudou. Quem sabe muda. Para Deus, é aquela velha história, para Deus nada é impossível. Eu acredito em Deus. Agora, olhando de fora, nós chegamos num ponto que parece não haver retorno. Sabe quando você nada na água e fala, olha, melhor voltar, porque se eu for mais para frente, não tenho nem força para voltar e tenho que chegar em algum lugar, senão vou afundar. Parece que a gente está chegando nesse ponto de não retorno. As próximas eleições, eu acho que são as definitivas no nosso país, Senado e o próprio Judiciário depois. Então eu enxergo isso. Agora, não sei, eu não sei, mas, porque tem que combinar com os russos, né? O Congresso tem que topar, né? O Senado hoje, nós temos um dos piores senados da história da República. Sim. Em 136 anos da República, a gente nunca teve um senado tão ruim. Na próxima eleição, você pode ter um dos melhores senados. Porque essa boa safra de governadores que eu estava falando, se essa turma for para o Senado, se tiver em 81, 10 caras feras, desses ex-governadores que vão ocupar o Senado, muda o Senado, da água para o vinho, do dia para a noite. A gente, às vezes... porque é o que você falou, a gente precisa conhecer melhor a nossa história. Você está contando dos pracinhas, é isso. A gente precisa conhecer melhor a nossa história. A nossa história, você vai ver que as mudanças não é o povo inteiro mudou, é a cabeça de 1 ou 2 bons líderes que chamam as pessoas qualificadas, dão a essas pessoas poder e a coisa tem um rumo. É esse aqui que é o projeto que nós vamos ter para o país. A coisa vai. Então, a minha esperança é que a história do Brasil mostra que a gente vem flertando com o abismo há muito tempo, mas a gente nunca caiu no abismo, porque sempre chega na hora final, alguma coisa acontece. E eu acho que 26 vai acontecer isso. Você tem toda a razão. Se 26 a gente não tiver juízo e vencer as eleições e deixar o PT continuar no poder, aí eu acho que a gente vai não só flertar com o abismo, nós vamos entrar num abismo complicado, porque o próprio PT já deu o parecer que o Brasil vai estar quebrado em 27. De tanta loucura que eles estão metendo no pau no nosso e aí é que está o ponto. Eles já estão entregando um país que está quebrado. Então, o presidente que entrar vai ter que negociar com o próprio Congresso. Isso de novo, isso. Felipe. É isso. O Bolsonaro, na minha visão, eu tenho críticas violentas contra ele. Eu falo que ele agiu em covardia o tempo todo durante o governo dele, com as pessoas que estavam próximas a ele. A minha maior crítica. Mas isso é outro assunto. Mas o Bolsonaro foi a prova
de que dificilmente você muda. Por quê? Naquele 7 de setembro lá, que ele chega na Avenida Paulista e diz: acabou, porra, aquele negócio lá que tu fala, cara, agora vai, hein? Agora o cara acho que vai botar o pau na mesa. No dia seguinte ele fez uma cartinha. Eu não sei. Eu quero ter a tua esperança. Mas, na minha cabeça, como eu disse, com muito cuidado nas minhas palavras, esse país ele precisa de um czar. Porque nós amamos um ditador. Nós, quando eu falo latino-americano, ama um ditador. E eu vou dizer, para finalizar aqui essa parte contigo, eu tenho duas coisas para te perguntar para a gente encerrar por causa do horário. Eu te provo isso da seguinte forma. É muito interessante esse movimento. Numa favela ou numa comunidade, você pode reparar, o morador não se queixa do traficante. Sabe por quê? Porque lá funcionam as leis. Parece triste isso, mas é verdade. Vai ter quem reclame. É óbvio, mas a maioria se sente mais seguro lá dentro. Porque o povo brasileiro é um povo carente. De quê? De família, de ordem, de disciplina. É nosso isso. Quando você fala assim, nós vivemos sem governo durante 300 anos, verdade. E como somos conhecidos? Nós damos jeitinho para tudo. Isso é falta de disciplina e ordem. Tu vai na Alemanha, você deixa uma mala. Agora eu não sei mais. Mas eu quando eu estive em Frankfurt, há 15 anos atrás, foi impressionante. Uma mala na rua, ninguém pegava a mala. Tu podia sair, andar pela cidade, você voltar, tua mala tá lá. Dinheiro no chão, ninguém pega. Porque tem dono. Eu falei, peraí, cara, exagerou também, né? Mas é o quê? Cultura, senso de pertencimento, ordem, respeito. Que o brasileiro não aprendeu. Por que não aprendeu? De novo, porque a gente teve que se virar na vida. Desde a nossa colonização, isso aqui era uma farra. Então, qual que é a grande questão? Hoje, as famílias não existem mais. Como eu disse no começo, é mãe que tem que trabalhar, pai que tem que trabalhar, filho que vive na creche, é o governo que cria e educa do jeito que quer, e ninguém educa, tá na rua. E aí, quando aparece alguém colocando ordem, opa, peraí, ó, aqui não é a farra, não é a casa da mãe Joana mais. A galera, opa, entendi. Então, eu não sei, mas é do espírito, eu entendo assim, o espírito russo é assim, e eu vejo um pouco parecida essa cultura latino-americana, não igual à Rússia, a história russa, mas dessa necessidade de uma liderança forte, por isso que no regime militar deu tão certo. Hoje a gente tem que olhar duas coisas que eu acho importantes. Primeiro, ao longo da história. O regime militar foi 20 anos numa história de 500 e pouco, né? Então, é quase um ponto em nada, né? E sim. Agora, interessante, o Brasil sempre teve essa tradição do amor à liberdade. Nós somos, ao contrário do resto da América Latina, o único lugar que teve uma monarquia constitucional com liberdade, eleições periódicas, constituição ao longo do Império, formação de gente na política, no exercício do poder. Liberdade de imprensa no Brasil era maior do que na Inglaterra. Os ingleses ficavam chocados com aqui gente caricaturando o imperador, gozando que ele dormia em reunião, não sei o quê. Eles achavam que aquilo, na própria Inglaterra, que é o berço da liberdade, aquilo era considerado o lèse-majesté. Isso aqui lá no ataque à figura do monarca. Então, o Brasil teve isso. E isso foi uma enorme vantagem que nós tivemos no resto da América Latina. O resto da América Latina, porque teve presidentes autoritários, caudilhos e esses líderes fortes, permaneceu pobre o tempo inteiro. Liberta-se a riqueza no período em que tem governos democráticos, que foi o caso na Argentina, né? Nós temos a Argentina, foi o quarto país mais rico do mundo. Aí quem que acabou? Populista. Quando volta o tal do autoritário populista. O Perón destrói a Argentina e aí o peronismo, até hoje, com a Cristina Kirchner, está lá o Milei tentando levantar a Argentina mais uma vez. Então, essa história de autoridade com populismo é um desastre. É a forma para manter um país pobre para sempre. Então, Chile. Por que o Chile é rico? Porque foi um outro país que se democratizou, tirou essa parte de ditadura, começou a viver um regime democrático depois do Pinochet. E por que o senhor acha que a China e a Rússia deram certo? Então, porque, desculpa, a Rússia deu certo para um caramba. Então, eu saí de lá há 3 anos. Aquilo lá está à frente do Brasil uns 20. Então, vamos lá. Vamos olhar duas coisas.
Na parte da economia, no caso da China, lógico que deu certo. Deu certo, a China... Porque a China entendeu que era por meio do capitalismo e dar na economia de mercado que o negócio ia dar, mas está com o controle interno lá. O problema é que isso traz como consequência enormes desafios para a China daqui para frente. Por exemplo, a política autoritária de ter um filho por família está implodindo a China. A gente já está vendo. Verdade. Então, quando você começa a pegar que... Mas o Brasil não tem essa política e também está se ferrando. Não, porque também ninguém está tendo filho aqui mais. O Brasil está se... Lógico, o Brasil está se ferrando de uma forma muito mais... Mas da China vai ser abrupto. Isso está acontecendo agora. Vai implodir o sistema. Isso vai afetar a produtividade gigantesca. E o grande desafio do Partido Comunista é, quando a economia começar a esfriar, que já está acontecendo... Será que a legitimidade desse poder centralizado, autoritário, não será questionada? Porque enquanto você está entregando 7,5% de crescimento, 11%, 12%, que foi do Deng Xiaoping até a última... Deu certo. Só que agora começa a ter os problemas do custo do autoritarismo. Vou lhe dizer que não vai acontecer, vou lhe dizer por quê. Caramba, consegui resgatar algo que eu queria te perguntar lá atrás. Tu trouxe agora no argumento. A IA vai salvar a China. Então, vamos lá. Porque a produção vai aumentar automaticamente, não dependendo do ser humano. Aliás, o Brasil e o resto do mundo, grosso modo, nós estamos ferrados. Quando o senhor falou que a produção vai aumentar, os médicos vão acabar. Não, no Brasil... Áreas de conhecimento, meu amigo, advogado, professor, desculpa, isso aqui não vai precisar de mais não, velho. Daqui 20 anos acabou. Acabou. Eu sempre acho que uma das coisas que é importante, você está falando da ordem, né, da família, tal, que eu concordo que a gente precisa ter ordem, mas mais do que a ordem, a gente precisa ter valores. Sim. É a defesa dos valores, que quando seu filho vai ficar solto no mundo, sim, e não importa se ele vai morar na Rússia, na Europa ou na China, não sei o quê, ele leva com ele essa carga de valores, e isso é a bússola, a referência para ele saber o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, qual é meu propósito, meu senso de missão. Então, eu acho que o problema hoje, que no Brasil eu vejo, a gente não discute mais essa questão de valores. E, para mim, a crise, o epicentro da crise, nós não debatemos mais valores. E aí, o que substitui o valor? A ideologia, o dogmatismo. E isso é uma tragédia, porque isso não tem nada a ver de substância, sim, que são os valores que nos guiam. Então, eu acho que esse é um problema que a gente tem que atacar. Sim. É um problema cultural importante, sim, resgatar valores para não deixar o dogmatismo ideológico dominar. Mas o senhor entendeu o lance da China? Olha só. A China vai cair abruptamente a população, concordo. O Brasil também está caindo. Só que a produtividade vai aumentar de maneira automatizada pela própria IA, como o senhor mesmo colocou. E aí vem a grande questão. O ser humano vai se tornando obsoleto. Tem hospitais na China que nem médico mais tem. Eu sou médico. Eu tenho residência em endocrinologia. Eu sou muito sincero. Eu não sou nem um pouco, pelo amor de Deus, não ser hipócrita. Tu não precisa mais de endocrinologista, não, velho. Nem de nutricionista. Desculpa. Você não precisa ter muitas áreas na medicina, você não precisa mais, porque qualquer IA faz muito melhor o trabalho. Não, mas é que ainda não é perfeito. Eu sei. Por isso ainda precisamos. Mas, via de regra, Felipe, eu entrevistei nesse programa um dos maiores especialistas em inteligência artificial. Ele foi o mais novo contratado pela Microsoft na história. Tipo assim, é um brasileiro, tá? O menino é o Christian. Ele é um fenômeno. E o que o Christian me falou? Felipe, em 5 anos vai sair a nova IA. Ele tem uma parte de startup de IA. Em 5 anos vai sair a nova IA. E em 15 anos vai ser a super IA. E ele falou, não tem como não sair. Isso já tá... Falei, pode anotar. Quando sair a nova IA, já vai ser uma revolução que vocês não estão esperando. É de 3 a 5 anos, ele falou. E de 15 a 20, sai a super. É uma inteligência da inteligência. E aí ele falou, esquece. É por isso que está todo mundo já sondando aquela renda universal. Porque ele falou, é inevitável. E nós temos um outro momento. A nova molecada... Porque uma coisa é eu falar aqui da nossa geração, mas que não tinha internet, pô. Não tinha internet. Isso aqui tem o quê? 17 anos para a Revolução. Mas a molecada nem namora mais, pô.
Mas, então, como eu sou um eterno otimista... Que eu tô vendo mesmo, eu tô vendo. Eu olho nos teus olhos e eu falo, eu quero essa esperança, porra. O que vai acontecer? Com esse aumento gigantesco de produtividade, nós vamos nos dedicar mais a uma coisa que nós perdemos nos últimos tempos, a nossa humanidade. Convívio social. O que você vai fazer com a sua vida? A transcendência. Então, eu entendo que... Vamos voltar à Grécia e filosofar? Não era assim a Grécia Antiga? Você se libertava das coisas materiais, ter que trabalhar justamente para filosofar, para dedicar à política, para dedicar à comunidade. Então, eu entendo que uma das coisas que a tecnologia fez é empobrecer o relacionamento humano. Todo mundo acha que o virtual hoje é a realidade, que não precisa mais de relacionamento humano. Quem sabe com essa super produtividade do mundo, nós vamos ter mais tempo para nos dedicar à humanidade. Olha, eu juro que eu quero a tua esperança. Mas tem um ditado mais velho que o mundo, sabe o que é? Cabeça vazia, oficina do diabo. Puta, eu tenho medo desse ditado. Felipe, eu tenho medo desse ditado, meu amigo. Então, eu acho que nós vamos apreciar mais a democracia, a arte, a cultura, a liberdade. Tomara. Felipe, eu vou levantar a mão. Tomara. Agora, para terminar contigo por causa do horário, a última pergunta. Felipão, vamos de novo. O Brasil está realmente ferrado ou é só uma percepção de uma bolha da direita? Por quê? Quando era o Bolsonaro, o Brasil estava ferrado e o cara de direita dizia, tá melhor, Paulo Guedes, tá tudo bem, olha o Brasil melhorando, olha tudo, as estatais dando dinheiro. Mas o pessoal da esquerda pegava os números que queriam e diziam, o Brasil tá destruído, tá quebrado, beleza. Agora tá o Lula. Aí... pega o pessoal da esquerda, tá bom, o Brasil melhorou a educação, melhorou, olha lá, a menor taxa de desemprego da história, olha quanto investimento. E o pessoal da direita meu Deus, estamos ferrados, o Brasil tá ferrado. Só que eu sou meio apartidário, eu não tenho esse... Eu ando na rua. E aí, era terça-feira, 3h30 da tarde, 4 horas da tarde, aí eu tô andando aqui, eu venho a pé pra cá, passo na rua, tem uns 5 bares numa rua aqui, do lado da estação aqui, todos cheios. Pessoal sentando. Ainda não tinha saído a notícia do metanol, então, pessoal bebendo. E eu falei, caramba. Olhei no relógio, falei, o pessoal tá tudo com a vida ganha. Será que o Brasil tá quebrado mesmo? Será que a gente, Felipe, no final das contas, não tá só sendo marionetado mais uma vez? E no final de tudo, é só um ciclo que se repete, de uma espiral que nunca muda, só se intensifica. E não sei, vou te fazer a última pergunta. Temos esperança, Felipe? Total, a minha entrevista inteira com eu você. Eu sei, eu vi, é por isso eu quero acabar no raio, entendeu? Pra cima. Eu escrevi um livro que chama Caráter e Liderança. Esse livro eu pego 9 estadistas brasileiros e mostro por que a democracia no Brasil sobreviveu a trancos e barrancos a tudo que aconteceu. Então eu começo lá com Zé Bonifácio, Joaquim Nabuco, Oswaldo Aranha, os presidentes paulistas, Campos Salles, Rodrigues Alves, Prudente de Moraes. Aí vem vindo, Ulisses Guimarães foi o grande defensor da democracia. Esses aí estão tudo virando no túmulo quando estão olhando. Tu sabe disso, né? Eles já deram mais 10 voltinhas assim no túmulo. Então, e eu vou contando a história deles, então, do Zé Bonifácio ao Fernando. Pô, esse então, ó. Esse tá virando. Tá na montanha-russa dentro do caixão lá. Mas assim, por que é legal contar essa história? Primeiro, para resgatar a história do Brasil que a gente não conhece. Claro, não conhece nada do Brasil. A segunda coisa é que 9 caras mantiveram a liberdade nesse país de 1808 a 2025. Sim. Não foi uma revolução do mundo, não, é você ter isso em mente. Então, se nós elegermos em 26 um cara que pensa em 3 coisas. O Brasil precisa voltar a crescer e ser competitivo e ganhar produtividade. O Brasil precisa ser um país mais seguro, respeito às leis e acabar com o crime organizado. E o Brasil precisa de um Estado eficaz, que gaste bem o nosso dinheiro com serviços públicos de qualidade. 3 coisas. Fala assim, eu quero fazer um plano e eu vou chamar as melhores cabeças. Isso aqui não vai nem precisar começar a implementar. Se esse cara ganha a eleição,
Os mercados antecipam tudo. Ratinho Júnior vai ganhar. Bom, se for o Ratinho, maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, se o Ratinho Júnior ganhar a eleição, o próximo você está dizendo. Pode anotar isso. Tu volta para dizer que eu acertei. Esse tripé. Fala, Brasil competitivo, Brasil eficaz, Brasil seguro. E eu vou pegar as melhores cabeças. Esse país muda da água para o vinho, porque nós já temos essa veia empreendedora, nós já temos essa veia do brasileiro que sabe se virar em qualquer circunstância. O Brasil vai voar. Então, eu entendo que a gente não pode ficar paralisado pela indignação e pelo pessimismo que a gente está hoje. A gente precisa olhar, e aí, se ele é o cara, ou o Ratinho, qualquer um dos governadores, Tarcísio, para mim, qualquer um dos 4 governadores, fantástico. Tem que ser o Ratinho. Tá ótimo. Então, assim, se for isso, vamos trabalhar para que isso aconteça. Agora, o que não dá é para ficar indignado, xingando na internet ou no botequim, nessa apatia cívica que a gente vive hoje, Sim. E esperando que o milagre vai acontecer. Não vai. Tem que brigar mesmo. Ó, tem que brigar. Eu acho que é o Ratinho que vai entrar. Por quê? Porque eu acho que é um cara mais outsider, que consegue transitar em todos os ambientes. Gestor, bom político. Bem visto. E tem um pai bom aí, famoso. Eu duvido que vão bater de frente do jeito que foi com o Bolsonaro. Posso fazer uma última pergunta? Pode. Vou te jogar na fogueira boa. Uma boa mesmo. Fala pra mim. Essa pergunta vai ser boa pra caramba, hein? É a última, só pra dar o hype, assim, ó. Fala pra mim quem foi melhor prefeito e governador de São Paulo do que Paulo Maluf. O Paulo Maluf foi um bom tocador de obra. Cara, São Paulo só foi São Paulo por causa desse cara. Esse cara tocou obra. Não só isso, rota na rua, o que era? O Erasmo Dias, secretário da Seguridade. Fala a verdade. Não, mas assim, São Paulo, aliás, teve tantas boas safras de governador, e São Paulo ainda é o estado mais rico do Brasil, porque nunca o PT governou. Sim. Mas foi o Malufão que deixou isso aqui pronto para eles, não foi? São Caetano... Não, nós tivemos Vamos ser sinceros. Não, mas nós tivemos o mais importante do que é a continuidade da boa política pública. Não, claro. São Paulo é São que ele Paulo. foi corrupto, porra. Ele roubou. Mas vem cá. Vamos ser sinceros. O Maluf rouba mais faz. Esse ditado mesmo é outra coisa louca do nosso país. Não, mas meu irmão. Esse ditado é péssimo. Eu sei que é péssimo, mas vem cá. Foi verdade. Eu prefiro o Maluf roubando e fazendo. Tem um ditado na Rússia esse. Eu tô te fazendo essa provocação porque eu vivi lá. Sabe o que o russo falava? Não, deixa ele lá. Uma hora ele para de roubar e fica fazendo só pelo país. É louco isso. Mas não é verdade, né? Você sabe que eles continuam roubando. O dinheiro intoxica. Vai roubando para eles querem ter 10 bilhões, 15 bilhões. Mas o fato é que eu acho que a coisa mais importante do Estado de São Paulo é a continuidade da boa política pública. E o PT nunca governou. Foram duas coisas que fez São Paulo ser o que São Paulo é. Os outros estados têm esse grande gangorra. Por exemplo, um dos melhores governadores do Espírito Santo foi o Paulo Artung. Não há dúvida. Foi um cara que... Aliás, você pega quando o Paulo Artung assumiu, colocou as finanças do Estado em dia. Tá um bom exemplo de um cara que foi disputar a eleição, disse para a população: olha, o negócio é o seguinte, eu vou colocar a casa em dia, vou ter que tomar as medidas duras, maldade, e ganhou a eleição. Arrumou. Hoje, está aí como um dos melhores estados do Brasil. Na mesma época, o Rio de Janeiro, com aquela horda de populistas e sem vergonha que governa o Rio há tanto tempo, o que acontece? O Rio afundou. O Rio hoje é um dos piores estados do Brasil em qualquer indicador. Porque só tem malandro tomando conta do governo, da Assembleia, da Justiça no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um desastre. Então, veja a diferença da qualidade da liderança. Então, eu acredito que tem gente boa na política, tem gente... E se tiver gente boa, capaz de angariar os grandes talentos, nós vamos sair do buraco. Mas tu não me respondeu. O Maluf foi o melhor ou não foi o melhor? Eu não acho. Acha que não? não? Acho mesmo, não acho que não. Eu acho que o Maluf foi um tocador de obras, fez obras importantes para São Paulo. Mas, Quem assim, foi o melhor prefeito em São Paulo que o Maluf, cara? Quem foi o melhor governador em São Paulo que o Maluf? Olha... É porque a gente sabe que ele roubou. É porque sabemos que roubou. Mas, irmão, tinha o decência e ordem nesse lugar, cara. Tinha obra acontecendo. O cara mudou São Paulo. Eu falo, sabe por quê? Porque teve um político que comentou bem do Maluf e a imprensa caiu em cima dele. Por isso eu te falei, vou te botar uma roubada. Eu não sou fã do Maluf, não me entendam errado. É porque eu fico olhando e a gente tem que ser coerente
O Maluf fez aquela Paulipetro um desastre, cara. Gastou uma grana que achar petróleo em São Paulo. Teve muita malandragem. Agora, foi um bom tocador de obra. Agora, eu não acho que é o melhor governador. Acho que o cara fez a Imigrantes, pô. Tudo bem. Mas a gente o cara fez os túneis aí. Tem uma série de governadores. Aliás, esse livro que eu tinha escrito sobre os presidentes da Primeira República, todos esses foram governadores maravilhosos. Prudente, de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves. Isso na Primeira República que eu estou falando. E depois teve uma sequência muito boa. A própria sequência do PSDB, de 94 até que nunca deixou o poder, teve problemas. Lógico que teve problemas. A segurança pública foi um desastre, como a gente falou. Mas... O Maluf dava moral pro policial. Exatamente. Mas o que aconteceu? A economia cresceu, foi o estado que mais atraiu investimento. Então, assim, tem duas coisas. Às vezes é o talento de uma pessoa... E às vezes é a combinação da continuidade de políticas públicas. Eu vou te explicar por que eu fiz a provocação com o Maluf e a gente encerra, tá? Ela foi proposital. Uma coisa que eu nunca vou negociar na minha vida são meus valores. Se o político ele roubou, para mim ele tem que ser preso e teria que ser a maior de todas as punições. Assim como o mal policial. Eu sempre digo isso, não existe o mal policial. Existe o bandido com farda. E o bandido com farda, ele tem que ter duplo rigor sobre a sua pena. Porque o policial honesto sofre por causa dele. Mas eu fiz essa provocação com o Maluf, ela é proposital pelo seguinte. Porque, de novo, num estado completamente distópico e imperfeito como a gente está vivendo hoje, olha como é louco e interessantíssimo. Foi um cara que na época dizia assim, a polícia pode fazer o que tem que fazer e vamos fazer obras aqui pela população, para que isso aqui tenha uma logística melhor e funcional. Só duas qualidades que o cara teve foram extremamente excelentes no seu tempo. Olha a distopia que a gente vive. Porque tá difícil encontrar isso. O Tarcísio é excelente. Excelente é meu ovo. Olha a polícia. Eu acho que... olha a polícia, olha a desmoralização da polícia. Aí vai dizer que o Derrite e o Tarcísio... Não. É fachada. É pra boi dormir. É fachada. Por isso que, na minha definição de estadista, o ingrediente mais importante não é o que a pessoa fez, é qual o impacto que aquela política pública teve nas gerações seguintes. Eu concordo. Para mim, essa é a regra. Por exemplo, o Fernando Henrique, quando acabou a inflação, ele resolveu um problema, não é para ele ganhar a reeleição, é um negócio que beneficiou o povo brasileiro durante muito tempo. Então, no dia que nós tivermos um presidente, eu espero que em 26 esse presidente vai ser eleito, que vai restabelecer a ordem, a segurança, fazer o Brasil se tornar mais competitivo e transformar o gasto público numa coisa mais eficaz, nós vamos mudar de padrão. E isso vai beneficiar não só o governante, mas as gerações vindouras. E eu acho que a gente precisa ter um pouco de política pensando não só na próxima eleição, concordo, mas nas próximas gerações. Felipe, que bom papo, hein, cara? Espero ter sido, porra... Foi nota 10. Espero ter tentado aí chegar num mais de 40 anos de jornalismo. Que desafio te entrevistar. Que isso, pô. É fácil. Nada, pô. Peço só que o senhor deixe, por favor, uma palavra aqui pro público de esperança, não de pessimismo igual a minha, porque, na verdade, eu tenho esperança, Felipe. É que eu preciso fazer contrapontos no programa, porque eu tento ser a voz do público de casa. Uhum. Eu tento ser a voz do cara que tá ali, ó, no chão da fábrica, olhando para tudo e falando assim, cara, não é possível, entendeu? Então, por favor, deixa essa esperança e no final finaliza o programa. Eu deixo a seguinte frase. O Brasil vai ser o que nós escolhermos. As nossas escolhas vão determinar o que o Brasil faz. E tem uma famosa frase do Kennedy que dizia o seguinte, assim, não espere que o governo faça alguma coisa para você. Espere o que você pode fazer pelo seu país. Não seja apático, não desista, não deixa o otimismo te paralisar. Comece a agir desde hoje para querer fazer o bem que nós queremos em 2026, que é tirar o Brasil dessa armadilha e colocar o Brasil de novo numa reta de liberdade, ordem e crescimento. Muito bom, Felipão. Olha, e você que nos acompanhou até aqui, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixa um comentário carinhoso pro Felipe, que é um cara cheio de esperança. Eu quero a esperança dele. Vou pedir aqui essa unção de esperança. Pra brigar, pode brigar comigo. Mas lembre, eu não sou um cara apático ou desesperançoso. Não. Eu quero ter esperança. É que eu vivi a minha vida vendo o meu pai dizendo as coisas
que ele falou e não vejo mudança. Desde a época que eu era criança, cara, eu tenho 44 anos. O que eu posso te dizer do que o Felipe disse aqui no final? Vota consciente. 2026, eu me arrisco a dizer que é a eleição mais importante da nossa história, porque ou muda ou não muda nunca mais. E aí eu acho que talvez, não sei se vai concordar comigo, porque vamos tentar resgatar a esperança, não sei quando, mas... E outra coisa, eu não sou de direita nem de esquerda, eu tenho os meus princípios. Talvez seja um pouco mais de direita, sei lá, talvez seja de direita, mas o que eu sei que a esquerda quer de você é o seu tributo, é o seu imposto. E aí, meu amigo, eu não sei até onde a regra de Pareto. Eu não sei se a gente vai ficar tentando, a uma hora dá certo, mas eu não sei se a gente aguenta mais um erro, não. Então, vamos tentar abrir o coração, vamos tentar ser consciente e entender que quem sangra no final é o povo. Isso é muito triste. Enquanto a gente luta por perfumarias, por coisas que não saem do lugar, os políticos são sempre os mesmos e são eles que estão lá marionetando. Quem sofre é o povo. Então você que é povo, abre o teu coração para a gente fazer as diferenças a partir de agora. Beijo, até um próximo programa e o Felipe Dávila pega a esperança dele, seja consciente, vamos mudar esse país. Um beijo e até o próximo programa. Valeu, pessoal, muito obrigado. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes, um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca, com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade. Conheça as bebidas da Chili Beans, Chili Drinks. Isso aqui é incrível. Eles resolveram inovar e entregar bebidas funcionais únicas, com excelência para cada um de nós. Veja que incrível que eles estão fazendo. Por exemplo, essa aqui é o Mais Relax. Cara, você toma isso antes de dormir. Tem melatonina, triptofano. O Mais Beleza, por exemplo. As mulheres se beneficiam com muitas vitaminas, inclusive ácido hialurônico. Nós temos aqui colágeno, bom para cabelo e unha. Cara, nós temos o Mais Salvação, Mais Defesa, o energético, todos sem açúcar. E a incrível linha alcoólica, com aquelas bebidas famosas, consagradas, sim, mas com a praticidade de estarem numa lata prática, extremamente funcional. Para o seu rolê ou treino, dia a dia, não importa. Beba as bebidas da Chili Beans. Eu preciso compartilhar algo pessoal com vocês. A Mata agora é parceira do Iron Talks. E esse café realmente mudou a minha rotina. Ele me dá energia de forma suave e duradoura, sem aquele sobe e desce do café comum. Ele é rico em fibras, ajuda na saciedade, não quebra o jejum e apoia na saúde intestinal, porque contém prebióticos e antioxidantes. Além disso, ele é limpo. A Mata se preocupa com a sua saúde. Não tem adoçante químico, não tem espessante, nada que cause desconforto. Sério, foi um divisor de águas para mim. Com ele eu consigo treinar, gravar, trabalhar focado até o final do meu dia. Experimente também no site da Mata, use o cupom IRONTALKS, tenha seu desconto, compre um produto excelente para a sua saúde e performance. Conheça a Mata.